assim. Sou livre, livre, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Quem é livre exalte Ele. Aleluia!
Boa noite, queridos. Todos bem? Amém. Temos alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Alguém? Seja muito bem-vindo. Você está em casa. Amém? Pode continuar a música aí. Não perde o ritmo não, porque da mesma forma a gente continua em adoração. Queridos, chegou aquele momento que você já sabe, mas não custa te lembrar, o momento da gente continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que está em casa, você pode estar ministrando ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas através do PicPay ou através do nosso Pix, ou em contato com os nossos gestores financeiros, mas o ideal mesmo é que você esteja aqui, nesse momento, para fazer isso pessoalmente. Essa é a nossa oração, que você esteja aqui conosco. Rapidamente, convido a igreja para abrir João capítulo 4, versículo 35. João capítulo 4, versículo 35. Diz o seguinte: não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Queridos, quando você olha a sua semente, o que você enxerga? Deixa eu te dizer uma coisa: o dízimo é um ato seu de fidelidade para com o Senhor. A oferta é um ato seu de generosidade para com o Senhor. E ambas as formas você vai colher dele os frutos. A questão é o seguinte: o que você pensa enquanto essa colheita ainda não chegou? Pode se colocar de pé, porque a igreja aqui precisa continuar adorando. É um tempo de adoração, não perca esse momento. Então, o que você enxerga quando você olha para a sua semente? Por que eu estou dizendo isso? Porque olhar não necessariamente significa ver. Ver é mais profundo do que olhar. Às vezes você pode estar olhando para o Oriente ou para o Ocidente, você está enxergando o quê? Eu sei o que você pode estar vendo, mas é muito mais importante aquilo realmente que você está vendo do que aquilo que você está olhando. E o Jesus que disse essas palavras aqui, ele não estava olhando, ele estava vendo. Vendo o quê? Pelos olhos do Espírito. Então, quando você plantar a sua semente, quando você realizar aqui os seus dízimos, as suas ofertas, não olhe para a semente, já enxergue o campo branco para a colheita. É essa a palavra do Senhor nessa noite. Não olhe, não fique olhando, não fique rememorando aquilo que você plantou. Você plantou, a partir desse momento, enxergue o campo branco. Enxergue o campo branco. E aí você vai colher. Você vai colher de acordo com aquilo que você plantou. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Obrigado porque a tua igreja, Pai, vai vir aqui ofertar, vai vir aqui dizimar com alegria, Senhor. Porque é isso que o Senhor espera de nós, um momento de adoração, com dízimos e ofertas com alegria. E eu declaro, Pai, uma colheita abundante sobre a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus da semente é o que semeia e bom para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus da semente é o que semeia e bom para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus da semente é o que semeia e pão para alimento.
Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Aleluia, glória a Deus. Você já deu uma boa noite para essa pessoa que está do seu lado? Você pode olhar para essa pessoa e dizer assim: que bom vir celebrar o Senhor com você. Que bom podermos dançar juntos na presença do Senhor. Que bom desfrutarmos dessa comunhão em família que nós estamos. E sabe, queridos, com relação a essa canção que acabamos de cantar, você pode sentar, por favor? Mas vocês ainda continuam, por favor. Mas sobre essa canção que a gente acabou de cantar, quando fala que o sobrenatural do Senhor vai se manifestar, que é algo de repente, mas deixa eu te falar uma coisa, queridos, nós precisamos entender que esse de repente não é por acaso. O de repente do Senhor vai chegar, mas desde o momento que eu e você também fizermos a nossa parte. E sobre isso, especificamente, é sobre a questão da semeadura, é sobre a questão da fidelidade. A gente não pode esperar algo da parte de Deus. Sabe, amados, se eu e você não fizermos com relação a essa lei da semeadura e da colheita, porque, queridos, da parte do Senhor já está pronto. Sabe, quando lá em Gênesis, o Senhor, ou melhor, Moisés narra o que o Senhor fez. Ele vai narrando, queridos, tudo aquilo que o Senhor já havia criado. E sabe que o Senhor, Ele quando criou as sementes, quando Ele criou as árvores, quando Ele permitiu que essas árvores proporcionassem frutos, justamente Ele disse que aquela espécie de árvore daria continuidade, por causa da semente que essa árvore iria produzir, que esse fruto iria produzir. Então, se você está esperando uma colheita, a colheita já está preparada, a colheita já está pronta. Sabe, amados, é como se eu e você, como Daniel falou aqui, olhássemos para aquele campo. Os campos já estão brancos, estão prontos para que a colheita aconteça. Mas eu e você precisamos entender que só colhe quem planta. Só colhe quem planta, só colhe quem semeia. Um lavrador, um agricultor nunca vai aguardar uma colheita, nunca vai chegar diante de um campo e vai avistar algo pronto para ser colhido, se antes disso, ele ou alguém que ele delegou, semeasse. O Senhor nos deu uma orientação. Essa orientação é a palavra dele para mim e para você. Semeie. Semeie, porque todo aquele que semeia tem colheita. Sabe, amados, e a semente não vai se restringir apenas aos dias de celebração. Porque o Senhor está pronto para te direcionar, para semear, independente de você estar reunido nesse lugar. Agora esteja com o coração totalmente aberto, totalmente atento às direções que o Espírito com certeza já tem dado a nós. Porque o Senhor, Ele tem colheita para todos nós. O Senhor quer que venhamos colher, não é apenas um cesto, são vários cestos, para que na nossa despensa venha ter, amados, não apenas o suficiente, mas algo em abundância. É isso que nós vemos na palavra. E esse princípio, ele se aplica a tudo aquilo que eu e você entendemos, que da parte de Deus devemos semear. Seja dinheiro, seja sorriso,
seja ajuda, seja visita, seja abraço, seja serviço. Não fique sem semear. Semeie. E já dance pela sua colheita, porque é certo que já está pronta. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada, queridos. Não estava no script, não estava aí nas anotações, se eu posso assim dizer, nas minhas. Mas eu creio na direção do Senhor. Amém? Amados, vocês estão bem? É uma honra, é um prazer, é uma alegria muito grande a gente poder mais um dia, não é? Nós nos reunimos nesse lugar. E eu estava lá em casa, quase saindo, e a gente foi acometido de uma chuva, e eu estava dizendo para a chuva, não sei se você, não sei não, eu sei que você sabe, né? Que a gente pode dizer para a chuva, a gente pode dizer para o vento, o Senhor diz para a tempestade, o Senhor diz para a figueira, por que a gente não pode dizer? A Bíblia diz que se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Então, amados, a gente precisa fazer o que Jesus fez. Jesus falava. Então, eu e você precisamos falar. E eu disse que a chuva não iria atrapalhar a vinda dos filhos do Senhor para esse lugar para celebrar. E louvado seja Deus porque você está aqui. Amém? Glória a Deus. A chuva não te parou. Pelo entendimento, amado, que nós não somos de papel. Nós não somos de açúcar. Não é verdade? E quando eu cheguei aqui, eu cheguei toda molhada. Mas alguém me disse assim, fica tranquila que vai secar. É verdade. Tem problema não, se molhar um pouquinho. Tem problema não, amados. Sabe, o mais importante é a gente entender que não há melhor lugar do que este. Amém? Não há melhor lugar do que este. Com todo amor, eu digo a você que está nos assistindo e para você, o meu muito boa noite, seja muito bem-vindo a essa celebração. Mas eu quero impulsionar você, que você esteja aqui conosco. Há uma unção disponível que está nesse lugar. Um lugar de comunhão, um lugar onde a gente decide se reunir, amados. Essa questão de cuidados, nós ainda estamos tendo. Estamos tendo o cuidado de borrifar álcool na sua mão, estamos tendo o cuidado de aferir sua temperatura. Mas, queridos, isso não pode nos parar. Amém? Isso não pode nos parar. Fala assim, nada vai me parar. Sabe, queridos, porque da parte do Senhor, nada parou o plano dele para mim e para você. Nada. Sabe, queridos, nem a desobediência de Adão e Eva lá no Éden parou os planos do Senhor para mim e para você. Porque a Bíblia diz que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já sabia que eu viria, que eu estaria nesse mundo e você também. Olha só, eu e você aqui. Então nada parou os planos do Senhor. Amém? Você se alegra com isso? Glória a Deus, aleluia. E eu confesso, amados, que quando eu estava me preparando para a ministração dessa noite, eu me preparei, claro, né? Mas eu fiquei pensando assim, como é que eu vou começar? E eu não sabia ao certo como é que eu ia começar. Mas uma coisa que Daniel falou, e aí eu vou usar a sua fala, me despertou em algo. As canções que nós cantamos aqui, as 3 canções, né? Ou melhor, as 4, que antecederam esse início da ministração, me fizeram pensar em alguma coisa. Sabe, queridos, que ele disse em um determinado momento na fala dele, ele diz que nem sempre aquilo que a gente está olhando é real. Porque às vezes a gente está olhando, já aconteceu com você, de repente você está passando pela rua, e às vezes você está até olhando para uma direção, e alguém que você conhece está vindo numa direção contrária, a ponto que essa pessoa consegue te enxergar, e você também consegue enxergá-la. Mas de repente a pessoa fala bem assim, ei, aí você leva um susto, como coisa assim, gente, eu não estava nem te vendo, mas o seu olhar estava na direção da pessoa. Já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu, e eu acabei levando um susto com isso, porque muitas vezes a gente está até, o nosso olhar está em uma direção, mas de fato a gente não está conectado com aquele olhar. E pensando nessa frase que o Daniel falou, pensando nos cânticos que nós cantamos, tem realmente a ver com aquilo que o Senhor encheu o meu coração para compartilhar com vocês essa noite. Porque tudo isso só é possível quando a gente entende a presença de quem está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Esse olhar, amados, que muitas vezes a gente até está em direção, está com o foco, né, em um determinado lugar, mas quando a gente não está conectado no Espírito, a gente não enxerga como Deus está vendo.
Quando nós estamos cantando as canções que declaram tantas coisas maravilhosas, dizendo quem Deus é, como é o Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Sabe, queridos, a gente só vai desfrutar daquilo que nós estamos cantando quando a nossa declaração cantada, ela está alinhada àquilo que está dentro de nós, aquilo que realmente já habita dentro. Porque se a gente não tiver o entendimento de quem está dentro, nós vamos estar cantando simplesmente. Nós vamos estar olhando simplesmente. Mas quando a gente alinha essas atitudes, essas ações, aquele que já está dentro, aquele que habita dentro, a presença que eu e você carregamos, oh meu Deus, o nosso olhar é alinhado ao olhar do Senhor, a nossa fala é alinhada à fala do Senhor, a nossa declaração é alinhada à declaração do Senhor, e aquilo que estamos vendo é alinhado àquilo que o Senhor já fez. Glória a Deus, aleluias. E por que eu estou falando isso, amados? Porque eu estou finalizando um livro que tem me impactado demais, que é esse livro do Bill Johnson, chamado A Presença. Irmãos, eu já sou evangélica há vários anos, já tenho uma caminhada cristã, e isso não me faz, de forma alguma, como é que eu posso dizer, estar num patamar maior do que alguém, muito pelo contrário, me faz ter uma responsabilidade maior. E quando, irmãos, eu folheava as páginas desse livro e me deparava com tantas instruções, me fazendo entender quem eu carrego dentro de mim, meu Deus, eu ficava cada vez mais impactada, eu ficava cada vez mais sensível à voz do Espírito de Deus, às direções do Espírito de Deus. Eu me via com o entendimento, amados, de ter que me alinhar cada vez mais. Porque não é, queridos, nós estarmos num lugar como esse, que já está preparado, inclusive com os ar-condicionados, amém? Ele já está preparado para nós estarmos aqui, não é estarmos apenas num lugar como esse por estar. É a gente entender, amado, que aqui é a reunião de todos aqueles que creem na mesma coisa. É a reunião de todos aqueles que falam as mesmas coisas, que na hora, amados, de abrir a boca para cantar algo, cantamos as mesmas coisas. Sabe, isso tem me feito entender a preciosidade da presença do Senhor que já está dentro de mim. E o que eu quero compartilhar com você essa noite é justamente fazer com que você também entenda. Que você, querido, que nós não somos simplesmente um recipiente. Nós somos muito mais, porque veja bem, se na antiga aliança, o Senhor, Ele deu todas as coordenadas para que fosse preparada um objeto, com todo cuidado, um objeto que deveria ser preparado mediante a várias informações, a várias instruções, para que esse local pudesse fazer com que tipificasse a presença do Senhor naquela época. Porque a presença do Senhor não estava dentro das pessoas ainda. A presença do Senhor, ela vinha sobre alguns, apenas reis, sacerdotes e profetas. E ela vinha, mas ela retornava, ela não permanecia. Sabe, amados, mesmo sendo aquele objeto, foi tão elaborado para poder justamente apenas ser um exemplo, apenas para mostrar, porque o Senhor ainda não podia habitar. E hoje, queridos, eu e você ficamos, a gente tem que pensar no privilégio que nós temos. Sabe, queridos, porque hoje a presença do Senhor, ela não vem apenas sobre, ela não vem e vai, ela permanece, ela fica, ela habita. E nós não podemos desconsiderar isso. Deixa eu te dizer, você que já aceitou a Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, querido, pensa bem, você carrega o Todo-Poderoso. Você carrega o mais do que suficiente. Você carrega o Shalom, a paz que excede o entendimento. Você já parou para pensar nisso? E muitas vezes, mesmo a gente sabendo, pela nossa caminhada cristã, pelas nossas leituras,
Mesmo a gente sabendo de tudo isso, a gente ainda se sente muito pequeno. A gente se sente miserável. A gente se sente medíocre, a gente se sente pequeno, a gente se sente sem valor. Deixa eu dizer para você, você tem um grande valor. Para você que ainda não tem essa experiência de carregar a presença, hoje é o dia. Esse é o momento de você sair daqui entendendo que você pode sim, amado, carregar a presença. E naquela época, quando foi construída a Arca da Aliança, havia um cuidado das instruções até mesmo para como carregá-la. Em um determinado momento, uma pessoa com a melhor das intenções, que foi Uzá, o nome da pessoa, Uzá, ele foi tentar evitar que a arca caísse, porque estava num carro de boi, estava num carro, né, que era puxado por animais, e aí o que aconteceu? Deu um tropeção, pode ter sido uma pedra, pode ter sido um buraco, e aquela arca, aonde tipificava a presença do Senhor, olha só, gente, aquela arca fez o que? Ela quase caiu. E ele, com a melhor das intenções, ele foi segurá-la. Mas ele não estava preparado. Ele não era da descendência da tribo de Levi, aquele que tinha sido levantado para poder carregar a arca. Sabe, aí ele foi tocar e o que aconteceu? Mesmo naquela caixa, gente, a presença, mesmo não sendo realmente o próprio Deus, o Espírito de Deus, fez com que ele fosse fulminado. Agora, olha o amor do Senhor, a minha vida e a sua. Nós não tocamos em um objeto que tipifica a presença do Senhor. Nós somos aqueles que carregamos a presença. E isso, amados, faz com que eu e você pensemos um pouco mais em como nós estamos. E isso faz com que eu e você pensemos um pouco mais como tem sido o nosso dia a dia com Ele. Isso faz com que eu e você pensemos um pouco mais que valor nós estamos dando àquele que habita em nós. Como é que tem sido isso? Porque desde o Antigo Testamento, no Salmo 91, e eu quero que você por gentileza abra, Salmo 91, os homens de Deus, nesse salmo específico, o salmista, ele vai falar o que? Ele vai falar justamente, ele vai mostrar por meio da sua declaração, que ele conhecia tanto a presença, que ele sabia onde ele deveria estar, para desfrutar da presença. Salmo 91, versos 1 e 2, eu vou ler na versão Almeida, corrigida e fiel. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Nós vamos parar por aí por enquanto. Se na antiga aliança, uma pessoa, amados, que não desfrutava da presença dentro, só desfrutava da presença sobre e em alguns momentos, ele já sabia onde ele deveria estar para desfrutar do conforto, do refrigério, do abrigo, da segurança. Queridos, eu e você carregamos a presença. Eu e você podemos desfrutar da presença em todos os momentos. Eu e você não precisamos chamar: Espírito Santo, presença de Deus, venha habitar em mim, porque em mim e você, ela já habita, ela já está. Mas eu e você precisamos entender que já está disponível o descanso, a segurança, o refrigério. Eu lembro, e eu acredito que é da sua época também, né? Amém? O pessoal nem sabe o que é, mas está falando amém. Glória a Deus. Obrigado pela concordância, gente. Mas você lembra daquela brincadeira que chamava pique-se-esconder? Na minha época era pique-se-esconder, olha só. Como é que é? Esconde-esconde, pique-se-esconde, é isso? Então, vocês entenderam, não entenderam? Essa brincadeira, vocês lembram qual era o objetivo? Qual era o objetivo? Era alguém contar para que as outras pessoas fizessem o quê? Se escondesse, procurasse um lugar o quê?
seguro. Um lugar, queridos, aonde a pessoa que queria pegá-lo, não é? Para ele depois poder contar, para ele ficar ali contando e os demais depois se divertindo, era justamente para que a pessoa não achasse ele. Sabe, amados, que quando a gente desfruta da presença, quando a gente desfruta da pessoa do Senhor, a gente desfruta desse esconderijo, a gente desfruta desse refrigério, a gente desfruta dessa segurança, e o mal pode até rondar, mas ele não nos encontra. Sabe, amados, eu estava lendo e estava pensando dessa forma. E você sabe, quando eu terminei de ler o que eu estava lendo, sabe qual foi a minha atitude? Queridos, a minha atitude foi gargalhar. Sabe por quê? Porque o mal tem tentado. Sabe, queridos, que o mal está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele pode tragar. Mas quando você sabe, amados, o lugar do seu esconderijo, aquele lugar de habitação, aquele lugar de segurança, o mal pode até te rondar, mas ele não te alcança. E aí você chega para ele, como a gente chegava para as pessoas que estavam lá, contando o pique, lembra disso? E a pessoa ia para um lugar e a gente já ia, 1, 2, 3, Alessandra. Não sei se é assim na sua época, mas na minha época era assim. E eu era tipo assim, uma das vencedoras. Eu ia poder continuar brincando. Eu não ia precisar ficar lá contando até 30, até 50. Sabe, amados, e é assim que funciona. Sabe, queridos, o diabo tem tentado muitas vezes na sua vida, mas mostre para ele aonde você está. Se você entender que você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, queridos, lá é o seu lugar de descanso. Lá é o seu lugar de refrigério. Sabe por que o lugar de descanso, o lugar de refrigério é o esconderijo do Altíssimo? Porque é na presença. Porque é na presença. Tem uma música da irmã do Eliezer Rodrigues, eu acho que é Elaine ou Eliane Rodrigues, que começa assim: no esconderijo, onde eu posso descansar, o teu refrigério habita a paz, que excede o meu pensar, não temerei, tu estás comigo. E eu vou parar por aí. Sabe, queridos, eu e você não temos que temer, porque nós sabemos quem habita em nós, nós sabemos quem está em nós. Sabe, amado, não é qualquer pessoa não, não é a presença de qualquer um não, é a presença do Todo-Poderoso. Quem habita dentro de mim e você, amado, faz o mal dar meia volta. Mas sabe, queridos, eu e você precisamos entender, eu e você precisamos saber, eu e você precisamos conhecer. Porque não adianta nada, e me permita que não adianta nada, eu e você ficarmos glorificando, se no momento que as coisas começarem a apertar, se no momento que o dedinho minguim começar a doer, eu e você ficarmos desesperados. Não, porque é nesse momento que você vai lembrar aonde você deve estar. E aí você pode dizer, sabe como? Como o salmista disse: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, e Ele é a minha fortaleza. O Senhor tem sido o seu refúgio? O Senhor tem sido a sua fortaleza? Você pode dizer de fato para as circunstâncias: circunstâncias, vocês têm que ceder. Circunstâncias, vocês têm que retroceder. Porque quem habita em mim é o meu refúgio. Quem habita em mim é a minha fortaleza. Quem habita em mim é nele que eu confio. É isso que vocês têm dito? É isso que nós temos dito? Mediante as circunstâncias que se levantam? Eu não vou me lembrar, amados, desse momento de pandemia que eu e você passamos. Como disse, passou. Fala para mim, já passou. Já passou. Eu sei, amados, que foi um momento de perda para muitos. Foi um momento muito desafiador. Foi um momento onde muitos de nós choramos por causa das perdas que houveram. Mas, amados, louvado seja Deus, não pelo que aconteceu, mas louvado seja Deus porque eu e você estamos aqui. Louvado seja Deus porque eu e você podemos fazer ainda a diferença. Louvado seja Deus porque eu e você podemos falar da presença. O mundo ainda está temendo. O mundo ainda está preocupado. O mundo ainda está inseguro, mas eu e você, por conhecermos a presença, estamos seguros nele. Eu e você, por conhecermos a presença, podemos descansar nele. Você entende isso, amados? Chegou o tempo
da gente desfrutar daquilo que a gente tem aprendido. Chegou o tempo, amados, da gente fazer com que as palavras que estão sendo declaradas nesse lugar, a gente agarre não apenas como conhecimento, tenta entender, como informação, mas muito mais do que isso, como algo que eu e você decidimos praticar a cada dia. É praticar. Existem pessoas, amados, que estão à minha volta e à sua, que muitas vezes não vão nem precisar ouvir a nossa voz, que não vão nem precisar, queridos, ver uma Bíblia aberta nas nossas mãos, para poder saber que a gente é diferente. Existem pessoas que vão saber disso por causa do testemunho que a gente dá, porque no momento que as coisas estão desafiadoras, eu e você conseguimos permanecer firme. As respostas ainda não estão claras, mas eu e você estamos seguros, porque nós habitamos no esconderijo. Habitamos, não ficamos. Não passamos, a gente habita. Habitar é permanecer. Nessa brincadeira do pique se esconde, se a gente ficasse no mesmo lugar várias vezes, a pessoa que estava contando, ela ia encontrar. Não é verdade? Então, no pique, na brincadeira, a gente tinha que trocar de lugar. Mas na presença, a gente pode ficar. A gente pode ficar. Você sabe, amado, porque quem é que vai se surpreender com a presença? Não sou eu e você, porque lá é onde a gente está. Mas é o problema, mas é a dificuldade, mas é a circunstância, mas é o diabo, que quando ele chegar, ele vai falar, ih, me dei mal. Ela está lá. Ele está lá. E eu não posso fazer nada. Porque lá eu não posso tocar. Lá eu não posso ir. Lá é um lugar de segurança e eu não consigo chegar. Não fique vulnerável. Não fique batendo cabeça para lá e para cá. Procure se firmar, amados, na palavra. Procure se agarrar à palavra. Porque é a palavra que vai te sustentar. É a palavra, amado, que um dia nos permitiu, nos fez entendermos quem nós somos em Cristo, o que Cristo fez por nós. Foi a palavra, amados, que nos fez entender a pessoa do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, que nos convenceu da justiça, que nos convenceu do juízo. Foi por meio dessa palavra que eu e você entendemos que precisávamos nos render ao Senhor. Mas é por meio dessa palavra, amado, que eu e você vamos permanecer firmes. É por meio dessa palavra, amado, que vamos permanecer no abrigo, no esconderijo. É por meio dessa palavra que vamos desfrutar da proteção. Não é apenas da provisão, me permito apenas, mas é da proteção. Você está seguro lá. Você não precisa temer. O lugar do esconderijo, a habitação do Altíssimo é o nosso lugar. E é o lugar espiritual. Você não está nesse lugar apenas quando você está reunido aqui em uma celebração. Você está nesse lugar, inclusive, quando você está no seu quarto. Você está nesse lugar, inclusive, quando você está fazendo sua comida, seu almoço. Você está nesse lugar, inclusive, quando você está dirigindo para chegar ao seu local de trabalho. Você está nesse lugar quando você estiver viajando para cumprir os seus projetos. Lá é o lugar espiritual, aonde eu e você não devemos sair nunca. Porque se a gente sair, a gente pode ficar desprotegido. E uma pessoa desprotegida é uma pessoa muito vulnerável. Então não saia do lugar de habitação. Esse lugar, amado, não é um lugar, tenta entender que você está pagando um aluguel e que de repente o proprietário vai chegar para você e vai dizer, ei, o seu contrato venceu, você tem que sair daí. Esse contrato é vitalício, você não sai nunca, a não ser se você quiser. A não ser se você quiser, mas eu não sei, eu creio que eu estou diante de um povo que não vai perder a oportunidade de desfrutar da presença do Senhor sempre. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer intimidade. O Senhor quer comunhão. O Senhor quer relacionamento. Sabe, amados, que às vezes a gente coloca muitas coisas diante do Senhor, ou melhor, coloca muitas coisas nas mãos dEle, para que Ele faça. Ah, mas se Deus quiser, se for da vontade de Deus, ah, mas no tempo de Deus. Queridos, existem coisas que o tempo é agora, existem coisas que a vontade de Deus é agora, existem coisas que Ele já está mostrando para você. Mas sabe o que acontece? Pelo fato da gente estar tão vulnerável, por muitas vezes, por causa dos desafios, a gente sair
da onde a gente nunca deveria ter saído. Aí a gente fica na dúvida, mas será? Ah, mas não sei. Ah, mas está tão difícil. Ah, mas isso é só para fulano. Olha, fulano já fez 2 anos de rema. Aí fulano já fez não sei que curso. Não, amado, isso é para todo aquele que nele crê. Se você crê, você pode desfrutar da presença hoje. Se você crê, você pode receber e a partir de hoje carregar a presença hoje. Porque não é Deus que vai, queridos, estar ou depois decidir não estar. Não. Quem muitas vezes decide não estar, não é Deus conosco, somos nós com Ele. Mas nós precisamos, amados, entendermos que chegou o tempo da gente continuar desfrutando da presença do Senhor. Amém? Eu anotei um trecho que eu achei extremamente impactante nesse livro. E eu aconselho você, tem na nossa livraria, vou aproveitar, né? Ou melhor, tem no nosso Verbo Shop, amém? Tem no nosso Verbo Shop esse livro, e diz